Então, a aula de hoje falando de traumatismo raquimedular, certo? Para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é traumatismo é uma lesão externa, provavelmente, né? Algo que gerou essa lesão no raquimedular. Raque vem de medula, também de coluna, desculpa. Então, traumatismo na coluna, na medula que está dentro da coluna, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa relembrar disso aqui, né? Onde que está a medula dentro do nosso corpo, tá? Então, a medula espinhal, ela tá dentro da nossa coluna vertebral, certo? Passando lá nos forames, no forame medular, onde esse sistema, esse órgão, né, do sistema nervoso central vai passar, tendo a coluna vertebral como proteção dessa estrutura, tá? É importante a gente lembrar, Poliana, que se a medula espinhal corresponde ao sistema nervoso central, então a sintomatologia dela vai ser como tal, né? Lembra que a gente falou que tem algumas características de lesões no sistema nervoso central, diferente das lesões do sistema nervoso periférico, que foi o que a gente estudou em sala, né? Lá do Guillain-Barré, da neuropatia diabética, da paralisia facial, tá? Então, toda lesão do sistema nervoso central, ela tende a ter hiperreflexia e uma hipertonia, tá? Tende, não é sempre, tá? Mas no geral é assim. Então, se a gente sabe que medula espinhal corresponde ao sistema nervoso central, a gente já sabe que a sintomatologia provavelmente vai ser com hipertonia e hiperreflexia, tá? E com uma lesão com uma chance de regenerar bem menor do que uma lesão de sistema nervoso periférico. Então, uma lesão medular, geralmente ela acontece por fraturas ou luxações vertebrais, decorrentes na maioria dos casos de acidente de trânsito, tá? A maioria dos casos, acidente de trânsito, mas também pode ser por por violência, desculpa, acidente doméstico, tiro, facada, né? Também acaba acontecendo. Pode provocar alterações temporárias ou permanentes na função motora, na sensibilidade e na função autonômica. Entendem essa sintomatologia aqui, pessoal, que é toda aquela função do sistema nervoso central? Lembra que eu pedi na primeira atividade que vocês fizeram de revisão? Qual que é a função do sistema nervoso central? Mandar informação motora, sensitiva e autonômica, né? Então, a gente entende que em qualquer momento que esse sistema estiver lesado, todas essas funções vão estar prejudicadas, tá? Aqui de forma temporária ou permanente, porque isso pode ser revertido, dependendo da extensão da lesão, do tempo de socorro e tudo mais que a gente já tinha citado lá em toda e qualquer patologia, né? O agravo vai depender de todos esses fatores: tempo de socorro, extensão da lesão, tipo de reabilitação, de tratamento que é feito depois, tá? A epidemiologia, né? Lá no meu outro slide de TCE que eu coloquei lá o Luan Santana para vocês, as pessoas que mais sofrem o traumatismo raquimedular também são mais homens do que mulheres, e entre 16 e 30 anos, né? Então, entre os jovens mesmo, que se expõem mais a esse tipo de risco, a alta velocidade, acidente de trânsito, acidente de trabalho também, a violência acaba que tá nessa faixa etária aqui, tá? Pensando aqui não só em epidemiologia de sexo e idade, mas também do local da lesão, tá? Então, a maior incidência em lesões na cervical, que são as mais graves, que a gente já tinha citado lá do hack medular, do TCE, seguidas das lesões torácicas e lombrosacrais. Lembra que cervical acaba que é a região da nossa coluna que fica mais exposta, né? Porque aqui na cervical a gente tem maior mobilidade, então quanto mais móvel for o segmento, maior as chances dele desenvolver uma lesão.
E a região cervical, ela fica mais exposta, porque eu não tenho uma grande massa muscular, eu não tenho órgãos na frente, né? Diferente de tórax e lombar, onde eu tenho um grupo muscular maior, um suporte maior. E pensando num banco de carro, por exemplo, o nosso tronco e lombar tá apoiado no banco do carro, né? Num acidente de trânsito, por exemplo. A cervical é a que mais está exposta, tá? Então, por isso que ela lidera esse ranking aí. E como que o indivíduo pode desenvolver um traumatismo raquimedular? De forma traumática, como a gente já citou, né? Violência, acidente de trânsito, arma de fogo, arma branca, mas também pode desenvolver uma lesão medular de uma forma não traumática. Como que ele consegue lesar a medula sem ser por um trauma? Pode ser por uma subluxação, aqui é secundária à artrite reumatoide, que a artrite reumatoide vai provocar esse desgaste articular. E se não tem articulação entre uma vértebra e outra, a vértebra tende a deslizar em cima da outra. E nesse deslizamento, lesar a medula que está passando aqui atrás, por exemplo, tá? Além disso, qualquer trauma, qualquer indivíduo que tenha uma fratura vertebral, corre o risco de ter uma lesão na medula, certo? Mas para ele ter uma fratura também é traumático, então entra lá no traumático. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã, uma conhecida que tem hernia de disco e o médico falou que se ela não operar, ela vai ficar tetraplégica. Pode acontecer? Pode, tá? Mas isso tem que ser muito bem avaliado. No geral, as hérnias regridem com mais de forma espontânea ou por meio de tratamento, certo? E aí não é necessário a cirurgia, mas em alguns casos a hérnia, assim, tá tão extravasada que ela começa a lesionar a medula. Primeiro, ela começa a comprimir a medula, dando sinais neurológicos, a pessoa fica com fraqueza, com dormência nas pernas, por exemplo, pensando em hérnia lombar, que já dá um indício de que ela tá pressionando a medula espinhal, né? E aí, isso tudo tem que ser muito bem avaliado com o médico para ver a real necessidade de uma cirurgia, tá? Outra patologia que pode lesar a medula é a sífilis, né? A sífilis é uma doença provocada por uma bactéria sexualmente transmissível, que geralmente a gente só associa com isso, né? Com uma lesão nos órgãos genitais, na boca, que às vezes aparecem as lesões, mas ela é uma bactéria que tem uma alta afinidade pelo sistema nervoso central e pode sim causar a lesão medular, porque a bactéria vai lá para a medula e começa a lesionar o tecido, tá? Por isso a importância da prevenção, certo? A mielite transversa, uma inflamação das meninges, desculpa, da medula espinhal por qualquer outro tipo de agente infeccioso que possa vir a acometer essa região. A esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, que inicialmente não atinge a medula espinhal logo de cara, né? Mas no decorrer da patologia pode vir a evoluir para lesão medular, assim como na esclerose múltipla, que é essa degeneração do sistema nervoso, e por neoplasias medulares, né? Algum tumor medular que vai comprimir essa medula, e aí, por exemplo, se o médico optar por retirar esse tumor, porque tem uma chance dele se espalhar, né? Aí provavelmente vai ter algum tipo de lesão medular nessa retirada, ou mesmo sem fazer a cirurgia, a própria existência do tumor vai gerar a lesão na medula, tá? Aqui os mecanismos de trauma. Geralmente por esse movimento de chicote, né, que igual foi lá no TCE, lá no caso clínico que eu postei para vocês, o TCE provocou uma lesão no cérebro, mas também pode lesar a cervical, tá? Esse movimento de chicote, de bater e voltar, tá? Fora isso,
Os mergulhos em água rasa também são passíveis de lesar a medula, seja por cair de bumbum, por exemplo, na pedra, ou de cabeça, né? A pessoa mergulha de cabeça e bate a cabeça lá no fundo e lesa a coluna. Além disso, os esportes também são passíveis de lesar a medula espinhal, como teve o caso da Laís Souza, né? Que teve uma lesão alta, foi C4 o nível dela, enquanto ela esquiava. O Schumacher também, né? É Schumacher? Quem que é? O outro lado da corrida, que também estava esquiando e sofreu um acidente e teve lesão medular, tá? Então, são casos de pacientes que durante o esporte vão ter esse tipo de lesão e precisam ter todo esse cuidado, né? A todo momento a gente está exposto a isso. Mas os esportes mais radicais, né? Essa chance vai ser maior. Como que o indivíduo consegue lesar a medula espinhal, né? A gente tem alguns mecanismos, esse aqui é um quadrinho que está lá no livro de vocês. Então, tem um mecanismo de flexão, né? O mecanismo de flexão, a colisão da cabeça na direção do para-brisas do carro. Então, vai ter uma fratura do corpo vertebral anterior. É o mais comum, tá? Professor, Oi. o slide não tá abrindo certinho pra mim, não. Tá tudo embaçado. Embaçado? Uhum. Não sei se é a internet. Deixa eu ver. E agora? Melhorou? Do preto ainda. Acho que é a sua internet, Luiz. Tá normal pra mim. Você tá Tá normal? abrindo. Tá. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá normal também. Vou trocar de internet. Pra mim também tá normal. Né? Mas, Luiz, qualquer coisa, abre o livro aí. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui. Deixa eu achar esse quadro. Tá na página 93 do livro. Esse quadro. Tá? Tá. Agora, em específico, a gente tá na página 93 do livro. O outro mecanismo que existe é o mecanismo de compressão. Então, um golpe axial, que a gente falou, que é o mergulho, né? Caiu de cabeça no fundo do rio, da piscina, enfim. Por isso que festa com piscina, né? É sempre perigoso, tem que sempre ficar alerta. Sempre tem um que inventa de pular na piscina bêbado e aí acaba lesionando algo mais grave, tá? Mecanismo em hiperextensão, tá? Então, em hiperextensão, tudo que vai além da amplitude de movimento. Então, quando ocorre uma queda ao chão, aqui ele cita o exemplo, cair para frente e a cabeça e o queixo batem no chão. É isso aqui, cair aqui, né? Cai e bate o queixo no chão. Então, a colisão na parte posterior, que vai levar à fratura da vértebra e essa fratura vai levar à lesão da medula. Depois, mecanismo de flexão e rotação. É uma força posterior e anterior. Uma colisão na parte de trás, com o passageiro girando na direção do condutor. Tá? Então, é aquele que o lá de trás do carro que vem para frente e machuca. Mecanismo de cisalhamento. Uma força horizontal no segmento adjacente, então desloca. Tá? É uma força de distanciar esses dois segmentos. E o mecanismo de aleação, que é de tração, tá? Que é uma também, pode ser pelo movimento de chicote, mas qualquer outro tipo de acidente que possa tracionar ou o membro fica preso em alguma ferragem e o impacto traciona esse corpo para cima, pode levar à lesão, tá? Então, sempre quando a gente pensa em lesão medular, vai ser algo bem traumático, porque para conseguir lesar essa região, que até então estaria mais protegida, né? O mecanismo, a energia do golpe vai ter que ser maior, tá?
Professora, Oi. aquele encosto do banco em cima que dá de se movimentar ele já é próprio para evitar a lesão da cervical, né? Que é o movimento Isso, de é chicote, né? para ter o apoio, né? Até o E o apoio, cinto de né? Mas segurança, né? O cinto de segurança, às vezes a gente coloca o cinto e aí a gente tenta ir para frente e não vai, não é? Ele não hum, trava o nosso sim, corpo para aham. frente. É É para porque isso, porque cada movimento brusco ele já trava, né? Já entende que tipo, pode ser algum exatamente. acidente. Ele já entende que vai ser um acidente. Então, ele vai prender o seu corpo ao banco, inclusive a cabeça, né? Aí a gente vem lá com a lei da física, né, de Newton, que o corpo tende a manter a mesma velocidade. Então, o carro está indo em alta velocidade, o nosso corpo que está dentro do carro está indo nessa mesma velocidade. Quando ele se choca com algo na frente, a mesma velocidade que ele impactou, ele volta, ele te empurra para trás também, tá? Então, por isso que o cinto de segurança vai tentar cortar essa lei de Newton e manter o nosso corpo no banco, tá? Aqui, eu coloquei essa imagem do livro de vocês para a gente tentar imaginar melhor como que isso acontece, né? Porque a gente fala, lesou a medula, mas não consegue imaginar direito. Então, aqui, como eu disse para vocês, geralmente existe uma fratura da vértebra e esses fragmentos da fratura que vão levar à lesão da medula, tá? Então, toda fratura vertebral tem um risco, então, de lesar a medula espinhal, certo? Nesse mecanismo de acidentes, não necessariamente, por exemplo, numa tração, ou, às vezes o próprio estiramento do movimento já lesa a medula, não necessariamente tendo que ter fratura, tá? Mas, no geral, existe fratura da vértebra e essa fratura que vai levar à lesão da medula espinhal, que está passando aqui no canal medular, tá? E aí, a fisiopatologia. Vamos lá. As áreas mais lesadas, onde existe mais lesão na medula, a nível de C5 e C6, de cervical, T12, né, no final da torácica e no encontro com a lombar. É o que a gente chama de tóraco-lombar, né? Sempre nessa transição de torácica para lombar, é um lugar onde geralmente tem hérnia de disco, é onde geralmente tem lesão medular nos acidentes, porque é a região de alta mobilidade também, tá? Então, o que que acontece com o indivíduo que ele acabou de lesionar? Acabou de ter o acidente e teve uma lesão na medula espinhal. Ele vai entrar num momento chamado de choque medular. Algum de vocês leu no livro lá sobre o choque medular? Alguém me dá um ok que leu ou que não entendeu? Não? Todo mundo mudo? Vamos lá. Choque medular. Esse choque medular é o primeiro momento do pós-lesão. Ele é o momento onde a estrutura vai estar toda edemaciada. Houve uma lesão, deixa eu voltar aqui, na medula, certo? E essa, como qualquer outra estrutura do nosso corpo, a partir do momento que é lesionada, ela entra no processo inflamatório. Isso vai gerar edema, inflamação nessa região, certo? O que esse edema vai provocar? Esse líquido vai ocupar todo esse espaço da medula espinhal, certo? E ele vai comprimir as estruturas tanto acima quanto abaixo da lesão. Então, nesse momento de choque medular, eu não consigo identificar qual que foi o nível da lesão. Porque o indivíduo vai lá e faz uma ressonância e vê que a lesão está em L2, por exemplo. Mas eu não posso dizer que o comprometimento dele é só de L2 para baixo, porque o nível sensorial e motor dele, que a gente já vai avaliar lá na escala, pode ser diferente do nível onde foi a lesão, tá? E no momento do choque medular, logo após a lesão, isso aqui vai estar todo edemaciado, que é o momento de choque medular que anula todas as reações do corpo nesse nível, tanto acima quanto abaixo, tá? Isso quer dizer que o paciente vai ter uma hiporreflexia, uma hipotonia, tudo rebaixado, porque é como se o corpo parasse
e não entendesse o que estava, ele acha melhor parar do que continuar as atividades para até que esse processo todo seja resolvido. Então, esse período de choque medular, eu não consigo identificar o real nível de lesão, tudo bem? Porque enquanto esse edema não cessar, ele vai estar comprimindo níveis acima, níveis abaixo. Porque quando a gente pensa em L2, eu penso num comprometimento só de nível de membro inferior. Mas o indivíduo, no momento do choque medular, ele pode estar tendo, por exemplo, dificuldade de controle de tronco, que seria correspondente a uma lesão em torácica, e a lesão dele só é L2, entendeu? Então, no choque Ô, medular... professora, Oi. então quer dizer que nesse momento o médico em si não pode fazer uma avaliação de onde o que seria cometido? Tinha que esperar, tipo, cessar essa inflamação para daí você dar uma certeza do que seria cometido? Isso. Quando ele faz a ressonância, ele vai ver onde foi a fratura, certo? O ponto de lesão, e ele vai começar as intervenções, se achar que precisa operar, enfim, certo? Mas nós, fisioterapeutas, e também o médico, ele não pode dizer que ele vai ficar, por exemplo, paraplégico ou tetraplégico antes desse choque medular passar. Entendeu? Ah, sim, entendi. Porque logo depois da lesão, ele provavelmente não vai sentir nada. Nem tronco, nem membro inferior. Aqui a gente está dando exemplo de lesão em L2, né? Então ele não vai sentir nada enquanto esse edema estiver ativo. Quando esse edema cessar por meio da medicação, fez a cirurgia, fixou a fratura, tudo bem, esse choque medular, esse edema todo passar, aí sim a gente pode dizer qual foi o real nível da lesão, certo? E como que eu vou descobrir que esse choque passou, né? Eu vou avaliar por esse reflexo aqui, reflexo bulbo cavernoso. Bulbo cavernoso é um músculo que a gente tem lá no assoalho pélvico, né? Vocês fizeram lá a saúde da mulher já? Quem fez? Não. Não? Não. Mas bulbo cavernoso é um músculo que a gente tem no assoalho pélvico. Aqui eu achei só a imagem do homem, né? Do pênis. Mas na mulher, esse estímulo é dado no clitóris e no homem é na glande do pênis, tá? O que é feito? Dá um estímulo como se fosse um aperto, um beliscão, e esse estímulo vai ir para a medula espinhal e vai responder com uma contração anal, tudo bem? Aí fala, ai meu Deus, eu que vou ter que fazer isso, né? Se você estiver no hospital, provavelmente, se for necessário, você vai fazer, certo? Com todo o EPI necessário, mas vai fazer, tá? Por que eu preciso fazer esse reflexo? A partir do momento que esse reflexo existir, que é a nível de sacro, né, que vai levar essa informação, eu sei que o choque medular passou, porque o choque medular ele tende a inibir essa estrutura sacral, tudo bem? Então, se o indivíduo tiver o reflexo bulbo cavernoso, quer dizer que o choque medular passou, tudo bem? A partir disso, eu vou começar a avaliação para identificar qual que foi o real nível da lesão do paciente, tá? Esse choque medular, ele pode demorar aí 2 semanas até para desaparecer, tá? Ou mais, tá? Depende de cada paciente. E só através desse reflexo bulbo cavernoso que eu vou saber que o choque medular passou, e aí então eu vou avaliar o real nível da lesão. A que nível que esse paciente teve a lesão, tá? Dúvidas, pessoal, daqui? Tudo bem? Se ninguém manifestou, estamos indo. Vamos lá. E como que vai ser o diagnóstico fisioterapêutico, né? Que é diferente do clínico. O clínico, ele vai falar assim, lesão medular a nível de L2, por exemplo, né? O diagnóstico fisioterapêutico é em cima da função, né? Da funcionalidade do paciente. Então, nós vamos classificar esse paciente em tetraplégico ou em paraplégico, certo? Na tetraplegia, então, tetra vem de 4, né? Então, os 4 membros vão estar comprometidos, incluindo
tronco e a musculatura respiratória, tudo bem? Quando fala de lesão medular, aqui ele colocou a musculatura respiratória só na tetraplegia, tá? Mas todo paciente lesado medular, a gente tem que ter o cuidado com a parte respiratória, por ter o risco de desenvolver todo o comprometimento respiratório por ficar muito tempo parado, né? Seja na cadeira de rodas, seja na cama, vai ficar muito tempo acamado ou sedentário, aumentando a chance de desenvolver problema respiratório, tá? Já na paraplegia, para vem de 2, né? Então é a paralisia completa ou de parte do tronco e dos membros inferiores. Então ele vai perder os membros inferiores. Geralmente quando tem uma lesão na torácica, na lombar ou na cauda equina, tá? Lembram o que é a cauda equina? Até deixa eu voltar lá. Aqui no final dessa imagem aparece a cauda equina, né? É o final da medula espinhal. A partir de L2 já começa a cauda equina, que é o final da medula espinhal, que ela tem mais um caráter de nervos periféricos, tá? Então, quando existe lesão de cauda equina, a sintomatologia não é tão hiperreflexo, não é tão hipertônico, e as chances dele regredir é maior, porque ela tem uma característica mais de sistema nervoso periférico do que de sistema nervoso central, tá? Mas hoje eu vou falar mais disso. Então, aqui uma imagem para a gente entender. Então, para ficar mais didático, se o indivíduo tiver uma lesão a nível de C4, que foi a lesão da Laís Souza também. Outro perfil que é legal para vocês seguirem, né? Se vocês não seguem ainda, seguem o perfil da Laís Souza, que ela está sempre mostrando o que ela está fazendo de reabilitação, os exercícios e como ela vem evoluindo, né? É um caso atípico, né? Às vezes me perguntam assim, prof, depois de uma lesão medular, tem chance de voltar a andar? Agora as minhas esperanças se renovaram, né, com a Laís Souza. Claro que ela tem uma realidade muito diferente de boa parte dos nossos pacientes, né? Ela tem uma assistência fisioterapêutica 24 horas, ela tem um fisioterapeuta que dorme com ela e muda ela de decúbito. Então, ela faz um intensivo de fisioterapia, certo? E ela já vem ganhando, né, esse controle de tronco, já conseguiu ficar em pé com o uso das órteses. Então, é uma esperança de que sim, o nosso sistema nervoso central tem a chance de se regenerar, se reinventar, de acordo com os estímulos que ele receber, tá? Então, mais uma vez, quanto mais estímulo o sistema nervoso central receber, mais chances ele vai ter de se reorganizar lá em cima e voltar às suas funções, tá? Mas vamos voltar aqui. Numa lesão a nível de C4, entende-se que da lesão para baixo vai perder todos os movimentos. Então, C4 está aqui no alto, né? É cervical. Então, da cervical para baixo, ele vai perder os movimentos. Ele vai ter o controle só da cabeça, tudo bem? Porque lembra que esse movimento de rotação é de cervical alta, tá? Pensando lá de C1 até C3. Então, ele ainda mantém cervical, o movimento de rotação, mas vai perder tudo de ombro. Não vai nem elevar, nem descer, nem mexer nada. Do nível de C4 para baixo, perde todos os movimentos, de membro superior, tronco e membro inferior. Já a nível de C6, ele ainda permanece com o movimento dos ombros, tá? Ele vai conseguir elevar os ombros, tá? Mas vai perder toda essa mobilidade de mãos, tronco e membro inferior. Já em T6, eu já considero o paciente com uma paraplegia, tá? Ele vai perder de T6 para baixo, ele vai perder os movimentos, certo? Aqui ele vai ter um pouco de dificuldade de se manter sentado sem apoio, porque lembra que eu preciso de abdômen para manter o meu tronco sustentado? Se ele perde toda essa força de abdômen, ele vai desabar quando sentar sem encosto, tá? Então, é aquele paciente que você vai ver ele na cadeira usando uma cinta, que é como se fosse uma cinta que é um tutor que mantém ele em pé, ou então ele vai estar amarrado na cadeira, tá? Porque se tirar o cinto, ele cai para frente,
tá? E uma lesão mais baixa, de L1 para baixo, claro, aqui de T12, se ele lesar T12 também vai perder só membro inferior e ainda preserva um pouco do tronco, tá? Então, quanto mais baixa a lesão, menor o comprometimento. Quanto mais alta a lesão, maior o comprometimento motor e sensitivo, tá? Então, os níveis funcionais. Quando a gente fala de nível funcional, é aquilo que a gente estava falando sobre o choque medular, né? Nível funcional é diferente do nível da lesão. Então, às vezes, o paciente teve uma lesão a nível de C4, de C, sei lá, T2. Mas o nível funcional dele é de T4, por exemplo. Então, ele tem preservado até T4. Então, não necessariamente o nível onde foi a lesão é o nível funcional. O que é esse funcional? É o nível que ele responde aos movimentos, tá? Lembra que lá no nosso corpo tem os dermátomos, né? Cada região do nosso corpo tem os dermátomos, que corresponde a um nível medular. E esse nível medular é também da nossa resposta motora, tá? Então, esse nível funcional vai avaliar isso. Qual o nível de função que esse paciente vai ter, tá? Então, se o nível funcional dele for C1, C2 e C3, ele vai ter preservado o quê? Os músculos faciais. C4, ele vai ter o quê? Diafragma e trapézio, tudo bem? E aí é o cuidado com a parte respiratória. De C5, deltoide e bíceps. C6, extensores de punho. C7, tríceps. C8 e T1, mãos e dedos. T2 e T8, músculos do tórax. T6 até T12 são os músculos abdominais. Lembra que eu falei do controle de tronco? Se ele não tiver abdômen, ele não controla o tronco, ele não sustenta. De L1 a S1, músculos da perna, de membro inferior. S1 a S2, os músculos do quadril e do pé. E S3, intestino e bexiga, que daí vem o controle de esfíncter, tá? E aí eu vou passar um macete para vocês lembrarem um pouquinho do que o paciente vai perder ou vai preservar, né? O macete é assim, pega o braço de vocês e vocês vão contar assim, ó. C5, flexão de cotovelo, né? Bíceps aqui, ó. C6, extensão de punho. C7, extensão do cotovelo. C8 e T1, mãos e dedos. Tudo bem? Então, a gente brinca assim, né? C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Pra gente lembrar mais ou menos do que o paciente vai ter preservado ou não, tá? Então, se ele teve uma lesão... ele teve uma lesão C5. Então, eu já sei que ele não vai ter flexão de cotovelo. De flexão para frente, ele vai perder, ele não vai ter, tá? Ou então, ele consegue ainda preservar a flexão, mas não vai ter extensão de punho, extensão de cotovelo, nem mãos, nem dedos, tá? Só um macetezinho para vocês se orientarem um pouquinho e para a gente tentar... Claro que os dermátomos são inúmeros, né, no nosso corpo, para a gente tentar lembrar todos. Mas esses são os principais, e se vocês souberem esses, já fica meio caminho andado. Então, C5, C6, C7, C8, C8 e T1, tá? Então, vamos lá. As lesões, elas vão ser classificadas em completas, incompletas ou síndromes, tá? Então, uma lesão completa quer dizer que ele não tem função motora nem sensorial nenhuma abaixo do nível da lesão. Então, lesou C4, de C4 para baixo, ele não tem nem sensibilidade, nem função motora. Já na lesão incompleta, ainda existe uma função motora ou sensitiva abaixo do nível da lesão. Então, ele lesou C4, mas ele ainda consegue, por exemplo, fazer uma flexão de cotovelo, uma extensão de punho, ou então ele mantém preservada a sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, por exemplo, certo? E nas síndromes,
Aí é um conjunto de sintomas com curso praticamente previsível. São lesões mais particulares, onde o paciente vai ter um quadro clínico bem previsível de acordo com o tipo de lesão, que a gente já vai mostrar quais são essas síndromes, tá? Mas só para lembrar que quando o indivíduo tem uma lesão incompleta ou apresenta alguma síndrome, a chance dele se retomar pelo menos um pouco das suas funções é maior, tá? Porque eu sei que a medula não está completamente corrompida, tá? Então as chances de reabilitação e de ganho de função vai ser maior. Aí agora eu quero que vocês peguem o desenho de vocês para vocês começarem a desenhar isso aqui. Tudo bem? Me dá um ok se todo mundo tá com ele aí na mão. Sim. Ok. Eu tô. Sim? Ok, aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão pegar o desenho, vão pegar uma régua e vão dividir ele ao meio. Vão fazer essa linha vermelha aqui. Vão dividir essa medula em corno posterior e corno anterior, ou ventral e dorsal, tá? Para vocês irem se ambientando com esses termos, tá? Corno dorsal é a mesma coisa que posterior e corno ventral, mesma coisa que anterior, tá? Traçaram a reta aí? Pode deixar o áudio de vocês ligado agora. Sim. Sim? Então vamos lá. Fazendo ainda. Eu também tô fazendo. Quem já fez, escrevam lá. Em cima, igual tá aqui, ó, função sensitiva. É a função do corno dorsal ou corno posterior, tá? E a função motora é a função do corno ventral ou anterior. O que isso quer dizer? Que a parte anterior da nossa coluna, da nossa medula, vai ter a função motora. E a parte posterior vai ter a função mais sensitiva. Professora, qual que é o primeiro mesmo que você falou? Divide a medula ao meio, né? Nesse Aham, corte dividi. horizontal, a linha vermelha. Então, aqui a parte de Aham. cima, aqui. Função sensitiva, escrevam aí. Função sensitiva, corno dorsal ou posterior. E embaixo, que é a parte ventral, a porção anterior da medula, vai ter a função motora. Então, a parte da frente da medula tem função motora e a parte de trás tem a função sensitiva. Fizeram? Uhum. Então, vamos lá. Agora vocês vão fazer essas bolinhas aqui, ó. As bolinhas verdes estão bem em cima da linha vermelha. Uma de cada lado. Viram aqui no desenho? Uhum. Sim. Façam a bolinha verde. E vocês vão escrever a legenda, né? O nome dessa bolinha verde é tracto espinotalâmico. Vocês estão vendo aqui no slide, né? O nome. Tracto espinotalâmico. A função desse tracto é a sensibilidade superficial. E aí vocês colocam entre parênteses cruzado. O que é cruzado? Quer dizer que ela vai ser responsável pela sensibilidade superficial do outro lado. Então, se é o trato espinotalâmico da direita, é responsável pela sensibilidade superficial da esquerda, e vice-versa.
Fizeram? E aqui, né? Fizeram? Peraí. Quem já terminou a bolinha verde, faz as bolinhas azuis aqui, que não tem no desenho de vocês. A bolinha azul é na parte posterior, aqui. Tudo bem? No finalzinho aqui. O nome dessa bolinha azul é fascículo grácil e cuneiforme. Novo nome para vocês. A função dela vai ser a sensibilidade profunda. O que é a sensibilidade profunda? É a propriocepção, vibração, sensação de pressão, tá? São todas as sensibilidades profundas. É entender o membro onde ele está. Ai. É um lixo estranho. Vai embora? E aí, pessoal, a sensibilidade profunda, ela é homolateral. O que isso quer dizer? Do mesmo lado que ela está, ela responde, né? Então, o fascículo grácil cuneiforme da direita manda a sensibilidade profunda para o lado direito do corpo, do mesmo lado. E o da esquerda, a mesma coisa. Terminei já. Terminaram? Então, vamos lá. Pessoal, a gente precisa entender isso aqui para a gente começar a entender a síndrome, senão a gente não vai fazer muito sentido as síndromes, tá? Então, numa medula espinhal normal, certo? Todos vocês têm isso, todos nós temos isso. Ela é dividida anatomicamente em porção anterior e porção posterior, certo? Ou o termo porção dorsal e porção ventral, tá? Na parte dorsal ou posterior, eu vou ter a função sensitiva da medula. Então, toda a sensibilidade vai estar correspondente à parte posterior da medula espinhal, certo? Então, a gente já sabe que qualquer lesão na parte posterior da medula, provavelmente o comprometimento vai ser mais de sensibilidade do que de parte motora. São os casos das lesões incompletas ou das síndromes, tá?
Já na parte anterior, ela vai ter a função mais motora. Então, qualquer lesão na parte anterior da medula vai perder a função motora, que é mais comum esse tipo de lesão para a parte posterior, anterior, desculpa. E essas estruturas, tracto espinotalâmico, são centros. Quando eu falo de tracto, são regiões onde se afunilam todas as fibras nervosas de responsabilidade sensitiva superficial, tudo bem? Elas se concentram nesses tractos, nessas regiões. Ela se encontra bem próxima a essa linha, tudo bem? De divisão anatômica, né, entre anterior e posterior, mas ela tem a função de sensibilidade superficial. E qual que é a diferença? É que ela é cruzada. As suas fibras vêm do sistema nervoso central e se cruzam na medula, tudo bem? Então, o espinotalâmico da direita vai dar a sensibilidade para a esquerda e vice-versa, tudo bem? Uma lesão uma função cruzada. Então, se eu lesionar o tracto espinotalâmico, essa região da direita, eu vou perder a sensibilidade superficial da esquerda, tudo bem? E o fascículo grácico-cuneiforme é de sensibilidade profunda, propriocepção, vibração, barestesia, tá? Ela é a função homolateral. Se eu lesar a direita, eu vou perder a propriocepção do lado direito. Tudo bem? Isso quando eu falo de hemissecção, né? Lesão de metade, até a metade. Mas também pode ser de todo o corno posterior. E aí vai perder a sensibilidade profunda dos dois lados, né? Se lesou dos dois lados, vai perder tanto de direita quanto de esquerda. Tudo bem? Agora vocês fiquem com esse desenho na mão para a gente começar a entender as síndromes e as lesões que podem acontecer na medula, tá? Então, a primeira síndrome é a síndrome de Brown-Séquard. Essa síndrome vocês estudem, porque todo concurso público que eu já fiz nessa vida tem uma questão de Brown-Séquard, tá? Então, síndrome de Brown-Séquard é uma hemissecção da medula espinhal, geralmente por ferimento, por penetração, tiro ou facada, né? Cortou lá aqui tá a medula, vem uma faca, deixa eu ver o que eu tenho mais próximo de uma faca aqui, e penetra na medula, tudo bem? A facada corta a medula até o meio, tudo bem? Até o meio. Então, as características clínicas vão ser assimétricas, por isso que é importante a gente lembrar dessas estruturas antes, ó. No mesmo local da lesão, ele vai perder a sensibilidade, perda da sensibilidade, hiporreflexia e perda da propriocepção no nível da lesão. Porque lembra lá que a propriocepção era homolateral? E no lado oposto da lesão, ele vai perder a sensibilidade à dor e a temperatura abaixo do nível da lesão. Tudo bem? Então, aqui é a lesão de Brown-Séquard. Eu lesei aqui, ó, até a metade da medula, certo? Deixa eu ver uma ferramenta que tem aqui. Será que eu vou conseguir desenhar? Não vai dar. Mas, enfim, corta, a facada veio aqui, né? Da lateral para dentro. E lesionou dessa metade para cá. Daqui para cá. Então, ele vai perder a sensibilidade profunda do mesmo lado e a sensibilidade superficial contralateral à lesão. Tudo bem? E aí, nesse tipo de lesão, a perda é mais sensitiva do que motora, tá? Pensando nessa hemissecção, nessa perfeição de lesão, né? Que vai lesar só metade dessa medula, só até a metade dela, tá? Depois, a outra síndrome que pode acontecer é uma lesão anterior da medula. Então, ele vai lesar só a parte anterior da medula, que tem a função de quê, gente? Aqui, ó, parte anterior tem função motora, né? De acordo. Então, é a lesão em flexão na região cervical, geralmente. Vai ter um déficit de suprimento vascular da artéria espinhal anterior, com fratura, deslocamento ou protusão do disco. E a perda da função, então, motora
da sensibilidade à dor e à temperatura abaixo do nível da lesão. Por que sensibilidade à dor e à temperatura? Porque são sensibilidades superficiais, que são função do tracto espinotalâmico. Então, a lesão é só na porção anterior da medula. Então, o comprometimento vai ser mais motor, com perda da sensibilidade superficial, tá? Porque essa sensibilidade superficial está aqui bem no meio, né? Bem na linha de corte entre anterior e posterior, tá? Depois, síndrome centromedular. Então, vai lesar o centro da medula. É uma lesão em hiperextensão da região cervical, com estreitamento congênito ou degenerativo do canal espinhal. Vai comprometer mais membro superior do que e vai preservar a função sexual, tudo bem? Intestinal e vesical. Então, não mexe em assoalho pélvico. E geralmente os pacientes conseguem se recuperar com uma marcha com fraqueza distal em membro inferior, mas o comprometimento maior vai ser, então, em membro superior. O que é uma lesão central? Aqui, bem no meio, bem no centro da medula, tudo bem? Mais comum também por tumores, tá? Depois, síndrome posterior da medula. Então, a porção posterior, ela é mais sensitiva, né? Então, a gente já sabe que o comprometimento vai ser mais sensitivo. Então, é extremamente rara. É uma compressão por um tumor também, ou infarto da artéria espinhal posterior. E ela vai apresentar preservação da função motora, né? Porque a função motora é anterior. Mas ele vai ter sensação de dor e toque leve e vai perder a propriocepção abaixo do nível da lesão. Então, é comum um padrão de marcha com base ampla e batida forte do calcanhar. Por quê? Vamos lá, voltar lá na imagem. Então, ele lesou essa parte posterior, que ela é de função sensitiva. E os tractos proprioceptivos estão aqui, nessa porção posterior. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter a função motora preservada, mas ele não vai ter propriocepção. Então, os dois têm que caminhar junto, porque não adianta eu ter a função motora se eu não sinto o membro, né? Então, ele tem, por exemplo, o ato do movimento de membro inferior, mas ele não sente. E aí, o que ele faz como adaptação? Para ele conseguir caminhar, ele bate o pé no chão. Porque no bater o pé no chão, ele vibra todo o membro e ele consegue ouvir e ter uma reação diferente de que o pé está tocando o chão. Porque se ele não bater, ele não ouve e ele não vai ter nem esse movimento oscilatório de que ele está caminhando e aí ele cai, tá? Então, o paciente, você fala assim, é legal, né? Ele tem a função motora, tá preservada, mas ele não sente, então fica ainda mais difícil. Vou ter que usar outras estratégias para conseguir manter essa função motora e conseguir dar funcionalidade para esse paciente. Já na preservação sacral, é a preservação dos tractos sacrais, ele vai ter a sensação perineal e contração do esfíncter externo, tá? Então, ele vai conseguir controlar o xixi e o cocô quando essa é uma lesão mais baixa, mais a nível de sacro. E a lesão da caldequina, que a gente tinha dito, são lesões de nervos periféricos, tudo bem? Neurônios motores inferiores, que a gente já tinha citado lá na neuropatia diabética, na paralisia facial, tá? São neurônios periféricos, né? Nervos periféricos. Então, vão ter a mesma capacidade de se regenerar como outros nervos periféricos do corpo, certo? Mas o retorno completo da inervação não é comum. O que quer dizer? A caldequina está lá embaixo da medula. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Aqui, caldequina. Tá aqui no final da nossa medula. Então, a partir de L2, já começa a caldequina. Então, ela vai ter mais essa característica de nervo periférico. Ela perde essa densidade da medula que vem até aqui L2, tá? Vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Daqui de L2 para baixo é predominante a inervação de membro inferior
e do assoalho pélvico, dos órgãos genitais e intestino, certo? Então, qualquer lesão nesse nível para baixo, a chance de regenerar é maior, mas não quer dizer que é completa, tudo bem? Porque ela tem a característica de nervo periférico, que tem a capacidade de brotamento, de regeneração, tá? Então, as chances disso se regenerar vai ser maior. Mas a chance de ter um comprometimento esfincteriano também é maior, tá? Então, vamos lá. Essa imagem eu gosto de lembrar, de colocar para a gente simular melhor isso, tá? Então, aqui na letra A, é como se a lesão fosse aqui no centro, na medula. Que síndrome que é essa aqui, gente? Alguém me responde, da letra A. Lesão no centro da medula. É a síndrome central medular? Isso, central medular, né? Que vai ter o comprometimento mais de membro superior do que de membro inferior. Aqui na letra B, lesou metade da medula, uma hemissecção. Lesou, por exemplo, do lado direito. Qual que é essa síndrome? Vai ser aquela síndrome de... Como se fala aquele nome? Brown-Sequard. Isso? Brown-Sequard. É, essa aqui. Brown-Sequard, letra B. Tá? Letra C. Então, a lesão é só aqui embaixo. Na parte ventral da medula, né? Então, síndrome... Ventral vai ser síndrome posterior? Anterior. Ah, é. Anterior. Anterior. E aqui atrás, na parte dorsal, síndrome posterior da medula. Tudo bem? Então, as síndromes são essas características específicas. Ele lesou só metade, só posterior, só anterior, só o centro. Tudo bem? Nas lesões completas, não existe lesões assim focais, né? Toda a medula está lesionada, tá? E aí o indivíduo perde tudo, tanto sensitivo quanto motor, tá? Aqui mais uma imagem para a gente lembrar da Brown-Sequard, né? Que ele vai fazer o quê, ó? Ipsilateral perde a função, então do mesmo lado da lesão, ele vai perder a sensação de propriocepção e de vibração. E contralateral, ele vai perder a sensibilidade superficial, tátil, térmica e dolorosa. Então, contralateral a lesão perde sensibilidade superficial e do mesmo lado da lesão, sensibilidade proprioceptiva e vibratória e de pressão, tá? Então, aqui uma Brown-Sequard, uma hemissecção da medula, onde tá laranjadinho aqui. Tudo bem? Sim. Lesão de caldequina, que a gente já tinha citado. E é aqui a escala de Ásia, que eu também tinha pedido para vocês imprimirem, tá? É nessa escala aqui que depois que passou o choque medular, eu vou identificar qual que é o nível funcional desse paciente, tá? Como que funciona essa escala? Vocês têm esse mapinha do corpo, certo? Que são os nossos dermátomos, tudo bem? Cada dermátomo corresponde a um nível medular. Por exemplo, aqui, ó, no colo, a gente tem o nível medular de C4, tudo bem? Aqui na região de bíceps, C5. Lá nos extensores de cotovelo vai ter C6, certo? Aqui na mão, C8 e T1. Por exemplo, que a gente deu lá o macete, né? Como que vai funcionar essa escala? Eu vou pegar o pincelzinho lá do martelinho e a agulhinha e vou ir avaliando, dermátomo por dermátomo. Paciente com o olho fechado, começo. Lá em nível de C4. Tá sentindo? Tô. Vai descendo. Vai descendo. Vai avaliando dermátomo por dermátomo a sensibilidade. A partir do momento que ele não sente, eu marco lá qual nível, por exemplo, aqui em T5, na direita,
ele não sentiu, ou de direita e esquerda a partir de T5 ele não sente mais, certo? Sensibilidade. Então, eu avaliei toda a parte de sensibilidade e eu identifiquei que até T5 ele tem preservado. De T6, a partir de T6 ele já não sente mais, certo? Então, eu marco aqui de T6 para baixo, ele não tem mais sensibilidade. E isso envolvendo aqui membro inferior, região anal também, aqui dos esfíncteres, tá? Esse último aqui de S1, S2, geralmente a gente não avalia, tá? Mas a nível de ambulatório, avalia pelo menos essa região perianal, tem que avaliar assim, tá? E depois a função motora, tá? Ai, não sei qual que é a função motora de cada dermátomo. Aqui na escala tem tudo, né? Tá em inglês, mas dá pra gente entender, tá? Então, eu vou pedir para o paciente fazer um movimento ativo de flexão de cotovelo, né? Aqui, nível C5. Elbow flexors, elbow cotovelo. Então, flexão de cotovelo, extensão de punho, depois C7, extensão de cotovelo, C8, flexão dos dedos e T1, flexão, abdução dos dedos, tá? Então, C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, eu vou pedir para o paciente realizar esses movimentos de forma ativa e vou marcar qual que é a pontuação dele aqui, tá? Quanto que ele vai ser pontuado aqui, ó, gente, em 0, 1 ou 2. 0 não tem, 1 tem um esboço e 2 tá normal, tá? E aí eu vou colocar essa pontuação aqui nos quadradinhos, tá? Pelo nível sensitivo. Depois, em membro inferior, L2 de flexão de quadril, L3 extensão do joelho, L4 aqui dorsiflexor. Agora aqui eu não consigo ver o meu. Extensão do tornozelo e flexão plantar. É o último, de S1, tá? Então, ele tem os movimentos de acordo com os níveis medulares. E aí, a gente vai pontuar. Pedir o movimento ativo e ver se o paciente consegue realizar. E aí, eu vou anotando. Avaliei a parte motor e a parte sensitiva. Eu vou somar os pontos e ele vai ser classificado em aqui. Nível A, B, C, D ou E. Tudo bem? Então, quando ele tem um nível A, ele não tem nada abaixo da lesão. É uma lesão completa. Nível B tem só sensibilidade preservada. Nível C tem a força muscular menor que 3 ou abaixo da lesão. Nível D, força muscular 3 ou 4. E nível E, força muscular 5, tá? Voltando aqui, pessoal, quando ele consegue fazer o movimento ativo, ele tem grau 3, tudo bem? A partir do momento que você identifica que ele tem um movimento ativo, por exemplo, de flexão de cotovelo, aí eu vou avaliar a força, para eu graduar ele em 3 ou 4 ou 5, né? E aí eu vou impor resistência externa e solicitar o movimento para eu avaliar se ele é grau 3, 4 ou 5, tá? De força muscular. E vou anotar aqui. Então, na asa, ele vai ter um nível neurológico, que é o nível mais caudal, mais distal da medula espinhal, com a função motor, motor e sensorial, bilateral, direita e esquerda. O nível motor é o segmento mais distal, que ele tem função motora preservada. E o nível sensorial é o nível mais distal, que ele tem a função sensorial preservada bilateralmente. Tá? Deixa eu só ver um outro aqui. Tá. Tudo bem da escala de Ásia, pessoal? Depois, quem tiver interesse maior, né? A Ásia, ela é como se fosse uma associação, e eles têm um site que faz o treinamento para você aplicar essa escala, tá? É um site em inglês, mas ele tem a tradução para realizar a avaliação desses pacientes, tá? É importante a gente avaliar isso para a gente não ficar preso a exame, né? Ficar preso a, por exemplo, ele tem a lesão em L2, pronto, de L2 para baixo ele não sente. Opa, peraí. Pode ser que ele tenha um nível sensitivo ou um nível motor mais baixo,
E aí eu preciso saber disso para eu saber onde que eu vou colocar uma eletroestimulação, por exemplo, porque eu sei que aqui, a nível de L3, por exemplo, se ele tiver sensitivo preservado, ele vai sentir a eletroestimulação, né? Ele vai responder melhor. Então, uma área preservada que eu preciso mantê-la, né? Se eu tenho uma área de preservação, eu preciso mantê-la, tá? Assim como a área motora, tanto sensitiva quanto motora. Então, eu tenho que preservar tudo aquilo que ele tem. Como que vai ser o quadro clínico de um paciente depois de uma lesão medular? Ele pode ter uma disreflexia autonômica. Olha lá, é um reflexo patológico que ocorre em lesões acima de T6. Quando um estímulo nocivo abaixo da lesão abaixo da lesão, inicia uma resposta reflexa em massa com o aumento da pressão arterial. O que isso quer dizer? O paciente que tem uma lesão de T6 para cima, ele pode ter uma disreflexia autonômica, é o quê? Lembra que o sistema autônomo ele era a função simpático e parasimpático, né? De regular a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, os principais, né? Se esse indivíduo tem uma lesão de T6 para cima, a chance dele ter esse sistema nervoso autônomo desregulado é maior. E aí, quando ele recebe qualquer estímulo doloroso acima desse nível da lesão, abaixo do nível da lesão, ele vai responder de uma forma autonômica. Então, por exemplo, se você dá um estímulo doloroso em abdômen, ele vai responder com aumento da pressão arterial. Em vez de responder com dor ou com um reflexo de retirada, ele vai responder com aumento da pressão arterial, porque a pressão arterial é de função autonômica. Tudo bem? É como se ele tivesse desenvolvido um outro tipo de defesa, porque a gente sentiria dor, né? E daí, como ele não vai sentir, daí desenvolveu a pressão arterial para avisar que tem algo de errado por ali. Tipo isso. Isso, basicamente isso. É uma forma de resposta, né? Mas não é a resposta certa. É uma resposta autonômica, tá? Uhum. Outro quadro clínico que eles apresentam é a hipotensão postural. A gente já falou disso lá na Guillain-Barré, na neuropatia. A hipotensão postural é quando o paciente está aqui sentado, né? E aí você consegue ter uma prancha ortostática na sua clínica ou junta você, o cuidador e algum outro colega e coloca esse paciente em pé. No que coloca ele em pé, a pressão dele cai e ele desmaia, tudo bem? Por quê? Quando a gente está sentado, a gente precisa de uma pressão para nos manter sentados. A partir do momento que a gente levanta, fica em pé, a coluna que o sangue tem que percorrer é maior, certo? Então, a pressão precisa dar uma leve elevada para continuar mandando sangue para o nosso cérebro, tá? E não é o que acontece. Ele muda de postura, mas a pressão não muda, não aumenta nem sobe, não sobe. E aí não chega sangue no cérebro, se não chega sangue no cérebro, ele desmaia, tudo bem? É uma reação de proteção, tá? Comprometimento de termorregulação. Ele não regula a temperatura, por exemplo, tá num ambiente frio, ele não tá arrepiando, ele tá transpirando. Ou ele tá num ambiente quente, ao invés de transpirar, ele tá com frio, tá? É importante a gente lembrar disso para a gente usar os recursos térmicos, né? Eu vou usar um infravermelho, um ultrassom, se ele tá com dor, eu não posso ficar esperando que ele vai falar, você tá sentindo que tá quente? Não, ele não vai sentir, né? Ele não vai ter essa termorregulação. E também para eu cuidar do ambiente que eu vou atender esse paciente, se vai estar muito frio, se está muito quente, por conta dessa alteração de termorregulação. O comprometimento respiratório também, onde todo paciente com lesado medular pode ter esse comprometimento respiratório, e é importante que a gente tenha esse cuidado desde o primeiro atendimento, né? A prevenção de agravos respiratórios. Então, como eu disse para vocês, é muito difícil eu falar assim, eu só trabalho com neuro, só trabalho com ortopedia, só trabalho com respiratória, né?
todo paciente vem com combo, ele é um corpo inteiro, né? E a gente vai precisar ter um pouco de conhecimento de cada coisa, pelo menos, para a gente ir dando uma pincelada nesse paciente. Claro que aquele paciente que tem condições, a gente divide, né, o atendimento. Pedir para um colega que tenha especialidade na área respiratória cuidar da parte respiratória e o outro faz só a parte motora, por exemplo, tá? Mas, no geral, acaba que a gente tem que fazer um pouquinho de cada mesmo, tá? Depois, disfunção da bexiga, tá? Ele pode manifestar 2 tipos de manifestações da bexiga. Ele pode ter uma bexiga flácida ou uma bexiga espástica, tá? Na bexiga flácida, é uma lesão de neurônio motor inferior. Então, é geralmente quando o indivíduo tem uma lesão de caldequina, tá? A bexiga flácida. Nessa bexiga flácida, a bexiga, ela enche e ela não esvazia, tudo bem? E aí, ela fica gotejando. Desculpa. Ela conforme ela vai produzindo a urina, ela vai sendo eliminada, tudo bem? Ela não segura essa urina. Então, o paciente vai tendo escape a todo momento e não está sentindo, tudo bem? Isso é uma bexiga flácida. Na bexiga espástica, é uma lesão de neurônio motor superior. Então, uma lesão a nível de L2, uma lesão, um AVE, pode dar uma bexiga espástica, tá? Então, uma lesão de neurônio motor superior, tá? Não é de sistema nervoso periférico, é sistema nervoso central, tá? Nessa bexiga espástica, já é ao contrário. A bexiga enche de xixi, vai enchendo, 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 e ela não tem o reflexo de eliminar. Aí, o que o paciente faz? Deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui. Tá. Ou ele pode fazer essa manobra de Credé, que é onde ele, por exemplo, ele vai controlando a ingesta de líquido. Ah, eu tomei 200 ml de líquido agora. Eu sei que daqui 1 hora, provavelmente essa urina vai estar pronta para ser, já vai ter processado, né? Já vai ter urina para ser eliminada. Então, ele controla a ingesta de líquido e controla a manobra de esvaziamento, que é a manobra de Credé, onde ele vai pressionar o abdômen, olha aqui, na região da bexiga, e essa pressão externa vai estimular a eliminar a urina. Ou então ele vai fazer uma manobra de Valsalva. Lembram o que é a manobra de Valsalva? É aumentar a pressão intraabdominal, né? Então eu puxo o ar e seguro e faço pressão no meu abdômen. Eu empurro esse ar para baixo, né? Fazendo pressão abdominal que vai ajudar a empurrar a bexiga, né? A pressão intraabdominal empurra a bexiga e faz ela esvaziar, tudo bem? Ou esse paciente vai usar sondas, né? Sondas de alívio que vão fazer essa eliminação da urina, tá? No paciente com lesado medular, ele já vai ter essa rotina certinho. Prof, lá na fisio ele começa a ter escape, né? Então, é conversar com esse paciente para, antes de entrar na fisioterapia, vai no banheiro e faz a manobra ou passa a sonda para não ter escape durante os exercícios, né? Mas pode acontecer, tá? Mas geralmente os pacientes já tem essa rotina bem certa do quanto de líquido que eles ingerem e em que momento que eles vão precisar esvaziar essa bexiga, tá? As outras complicações que o paciente pode apresentar vai ser pneumonia, porque vai ficar muito tempo parado, úlceras de pressão, porque não vai mudar de postura, né? O certo é a gente mudar de postura a cada 2 horas, então precisa ter esse cuidado com esse paciente. Vai ficar só na cadeira de rodas? Usar os coxins, né? Colocar um travesseirinho nas proeminências ósseas, manter essa pele sempre muito bem hidratada, com roupas mais soltas, nada de roupa muito apertada, para facilitar a circulação do tecido local e evitar esses pontos de pressão. Trombose venosa profunda, né? Porque também vai ficar muito tempo parado, então as chances de formar esses trombos é maior, por isso também
meia de compressão no lesado medular. Perda da amplitude de movimento, contraturas, que são complicações pela falta de mobilidade. Ossificação heterotrópica. Já ouviram falar disso? Ossificação heterotrópica é quando se forma osso no tecido muscular ou conjuntivo, né? Vai começar a depositar o osso ou no músculo ou nos tendões e ligamentos, tornando essas regiões rígidas. Essa ossificação, esse depósito de cálcio nessas regiões, acontece pelo desuso, né? Porque não usa, tudo que não usa atrai cálcio, tá? Então, uma tendinite, por exemplo, um processo inflamatório final, a pessoa tende a restringir os movimentos daquele membro, começa a depositar cálcio no tendão, tá? Dor, o paciente pode ter dor, você vai falar, opa, ele não sente nada, como que ele vai ter dor, né? Essa dor pode ser do trauma, do próprio trauma que ainda existe, é uma lesão externa nas áreas preservadas. Uma dor radicular, que é uma dor de acordo com o trajeto da raiz nervosa. Disestesias medulares, ou uma dor fantasma, né? Ele sente a dor no pé, mas ele tem uma lesão a nível de L1. Ele não sente mais nada de L1 para baixo, nem tem função motora, mas ele ainda sente o pé. Por quê? Porque para o córtex cerebral dele, ele ainda tem pé, né? Apesar dele não sentir, né? O córtex, ainda existe a imagem do pé dele lá no córtex cerebral. Então, é como se ele sentisse dor, sim. A informação de dor, ela é multifatorial, né? E o córtex ainda existe, essa representação cortical. E é isso que eu não quero perder, né? Porque quanto mais eu estimular esse membro inferior, por exemplo, mais eu vou estimular a manter essa área cortical, de representação cortical, do membro inferior. Porque se eu não estimulo o membro inferior, por exemplo, falando aqui de uma lesão a nível de L1, né? Ele perdeu o membro inferior, movimento e sensibilidade. Se eu não estimulo esse membro inferior, a representação cortical do membro inferior aqui no córtex cerebral, ela vai diminuindo, porque ela não é estimulada, né? E se ela diminui de tamanho, menos chances eu vou ter de retomar esse movimento, tá? Ou de dar alguma funcionalidade. Então, eu tenho que estimular de taping, eletroestimulação, movimento passivo, videogame, espelho, comando auditivo, verbal, né? Para que esse paciente entenda que ele tem membro inferior e para que essa representação cortical do membro inferior não diminua, porque aí sim eu consigo manter alguma chance de tentar recuperar esse membro, tá? Osteoporose, o paciente tem a capacidade de desenvolver osteoporose porque não faz descarga de peso, como eu tinha dito lá no TCE, né? O depósito de cálcio nos nossos ossos, ele acontece quando a gente faz descarga de peso no membro. Se o paciente só fica o dia todo sentado, eu não tenho descarga de peso em membro inferior, não tem estímulo de depósito de cálcio. Se não tem estímulo de depósito de cálcio, vai ter osteopenia, seguida de osteoporose, tá? E é tudo que a gente não quer, né? Porque o indivíduo já tá com lesão medular. Se ele tiver uma osteoporose, qualquer coisa ele vai ter uma fratura. E aí imagina, né? Uma fratura num lesado medular, que beleza. E cálculo renal, né? Por conta da baixa ingesta de líquido, a dificuldade da eliminação da urina e também pelo longo período acamado, pode ter o risco de desenvolver cálculo renal também, tá? E o tratamento? Tratamento na fase aguda. Foco no trabalho respiratório, pensando lá no hospital ainda, né? Prevenção de complicações, manutenção da amplitude de movimento e facilitar os movimentos ativos da musculatura que permanece, na musculatura remanescente, né? Então, no lesado medular, o que eu vou fazer? Focar no membro, por exemplo, eu falei lá que ele tem um membro inferior, perdeu. Eu vou ficar só lá na perna? Não, né? Eu tenho que tomar cuidado.
Porque eu tenho que dar função para esse paciente. Qual a chance de eu regenerar isso? Certo? Eu preciso pontuar isso. Se existe uma chance de recuperação, se ele tem uma lesão incompleta, principalmente, eu tenho que focar, sim, em membro inferior, mas eu tenho que dar função para ele. Como que eu vou dar função para ele? Eu tenho que ensinar ele a andar de cadeira de rodas, eu tenho que fortalecer membro superior para ele conseguir tocar a cadeira de rodas, eu tenho que ensinar ele a fazer transferência para ele sair da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, porque se ele tem membro superior preservado, ele consegue fazer isso de forma independente, né? Eu tenho que ensinar ele, por exemplo, a quem sabe dirigir um carro, né? Com carros adaptados. Então, toda essa adaptação à nova rotina, certo? Então, pensando no cadeirante que tem uma lesão de torácica, por exemplo, para baixo, ensinar ele a como se vestir, né? A como se transferir de um lugar para outro, manter esse tronco e membro superior fortalecido e estimulando, na medida do possível, o membro inferior, usando um tutor longo, que é uma órtese, né? Para a gente tentar colocar esse paciente em pé. Usar prancha ortostática, que a gente citou na outra aula, para tentar fazer essa descarga de peso. Eletroestimulação para estimular a contração desse músculo e ir retomando esses movimentos, tá? Então, a gente tem que ir ponderando aquilo que a gente vai usar, sempre pensando, claro, na funcionalidade do paciente. A função dele tem que ser preservada, tem que dar o máximo de independência para ele, tá? Lembrando também que esse tipo de paciente geralmente são jovens, né? Então, eles vão ter que se readaptar a essa nova condição e sim, vão voltar a trabalhar de forma adaptada, estudar, fazer suas atividades da forma que eles planejavam já. Então, na fase de reabilitação ativa, vai ser independência funcional e melhora da capacidade cardiovascular ao exercício. Aí vocês vão perguntar, como que eu vou fazer cardiovascular, né, que é um caráter mais aeróbico, no paciente cadeirante? Tem ideia, gente? Como que eu faço isso? Não sei. Não sei também. Como que eu faço um exercício aeróbico se não tem membro inferior? O que ele tem ainda? Preservado. Ele perdeu o membro inferior, mas ele tem membros superiores. Daí você vai fazer o foco nos membros que ainda continua ali, né? Para fortalecer o que resta, entre aspas, assim. Isso, mas como que eu vou dar um estímulo cardiovascular? Cardiovascular. Tipo, como que eu vou fazer um aeróbico com esse paciente? Você tem noção? Não passa nada na minha cabeça no momento, não. Tem um equipamento chamado cicloergômetro. Lembram dele? Nunca Que é ouvi falar. um pedal, uma bicicletinha. Ah, tá. Então, a gente coloca no leito ou põe para o paciente fazer o aeróbico com membros superiores. Tudo bem? Ao invés de fazer aquele... Começa aí vocês fazerem isso aqui. Bem rápido, para vocês verem. Daqui a pouco vocês estão cansados, exaustos. Ou qualquer movimento em alta velocidade e baixa carga vai ter um caráter de alta velocidade, alta repetição e baixa carga, vai ter um caráter aeróbico, tudo bem? Então, eu vou fazer esse condicionamento cardiovascular dessa forma nesse paciente que tem uma lesão em membro inferior, tá? E usar a nossa cinésio clássica, todos os recursos que a gente tiver. Eu tenho Bobat, usa Bobat, eu tenho PNF, usa PNF, eletroestimulação, bola, faixa elástica, caneleira,
treino de marcha, quando esse paciente já consegue deambular, né? Uma lesão de cauda equina ele vai conseguir. Todo quanto é tipo de estimulação, gelo, quente, escovinha, buchinha, algodão, gaze, toalha, todo quanto é estímulo tático que eu puder dar, ensinar ele as transferências, a melhor forma de tocar a cadeira, o posicionamento dele na cadeira, tá? Que isso é muito importante, que os pacientes com lesão medular tendem a desenvolver escoliose pelo mau posicionamento na cadeira. Fica aqui. E aí não tem Cristo depois que desentorta isso, tá? Porque fica muito tempo nessa posição, daí quando chega para fisioterapia já tá com a deformidade, tá? Daí fica mais difícil, tá? Quando tiver o recurso da prancha ortostática, colocar na prancha ortostática para fazer esse estímulo de descarga de peso, somado à eletroestimulação, tá? Então, a prancha ortostática funciona se tiver uma contração ativa, né? Eles falam que só existe uma descarga de peso quando tem uma contração ativa. Então, se ele não tem a contração ativa, eu coloco a eletroestimulação, coloco na prancha ortostática e estimulo a contração, por exemplo, de quadríceps, enquanto ele está em pé, para ele se manter em extensão, tá? O treino das AVDs, né, são fundamentais para a gente conseguir dar qualidade de vida para esse paciente. Treino respiratório sempre para sempre, porque eu preciso preservar isso nesse paciente. E, enfim, todas as necessidades que ele vai desenvolver, tá? Mais importante que a gente frisar também que esse paciente ele vai querer retomar suas atividades e é isso que a gente quer, dar funcionalidade para ele. As transferências, nem sempre o paciente, quando ele lesão baixa, ele consegue se transferir, caso contrário, vai precisar de ajuda, tá? Esse tipo de paciente a gente sempre pede que vá com um cuidador para ajudar nas transferências, tá? A gente vai usar dos recursos de órteses para facilitar isso, o posicionamento dele na cadeira, tem que cuidar para ele não ficar com o pé equino, né? Porque se ficar com o pé largado lá na cadeira de qualquer jeito, vai entrar em deformidade com o pé caído. Então, sempre orientar quanto ao posicionamento dos membros na cadeira de rodas. E acho que basicamente é isso na reabilitação. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Hoje também existe lá na clínica, tem também aquele macacão para fazer o treino suspenso, né? Então, o paciente que a gente coloca o macacão, ele fica pendurado, né? E faz o treino na esteira, por exemplo. A gente consegue usar com um adulto também para fazer esse treino de marcha e ir retomando essa funcionalidade. Tá? É um outro recurso que a gente tem hoje em dia que já não era tão comum antigamente. Hoje é de mais fácil acesso, tá? Pessoal, eu sugiro que vocês refaçam a leitura dos slides, né? Assistam a aula aí depois de novo, eu vou postar ela no portal já já. Demora um pouquinho para a gente postar, porque eu tenho que baixar do e-mail no meu computador, aí depois que eu baixo no computador, aí publicar ele no portal. Então, o vídeo demora mesmo para carregar, que a gente vai dar mais de 1 hora, né, de vídeo, então vai demorar um pouquinho, tá? Mas, se não, hoje, no mais tardar amanhã, já está no portal de vocês essa aula, para quem não veio hoje, tá? No início, eu expliquei a atividade parcial de vocês, que também está explicadinha lá na pós-aula de hoje, da 2.3, que é o resumo de um livro. Tá bem explicadinho lá como que é para fazer, mas qualquer dúvida vocês me enviem. E aí vamos combinar um título para vocês mandarem no e-mail. Ai, gente, abaixo. Oi. Quando vocês querem me mandar um e-mail, escrevam assim: resumo aprendizagem motora, tá? Porque eu tô recebendo atividades de outras turmas, e aí vai ficar mais fácil para eu identificar de vocês, tá? Resumo aprendizagem motora.
Resumo Ok. digitado, individual, tudo bem. Os fornecedores de atividades parciais aí da turma se contenham, tá? Vocês estão de quarentena, mas é para fazer o trabalho individual, ok? Não sabotem a vocês mesmos. Eu fiquei chateada com aqueles. Vocês podiam ter me mandado só 3 trabalhos, facilitavam a minha vida, né? Eu corrigi só 3, porque eram 3 modelos de trabalho que eu recebi. Mas eu quero que vocês façam esse resumo com carinho, releiam, e aí, se Deus quiser e tudo der certo, depois da Páscoa, né, a gente retoma as nossas atividades presenciais. Semana que vem é Páscoa, dia 10, né? Mas na Páscoa não, né? Sexta-feira Santa. Na outra semana, que vai ser dia 17, a previsão é que as nossas aulas voltem dia 13. Não sei se isso vai acontecer. Se isso não acontecer, a gente vai fazer uma aula resumo, né? Da unidade 1 e 2 aqui online também. Tá certo? Tá O bom. resumo, pessoal, me enviem até o dia 9, tá? Dia 9, quinta-feira que vem, ok? Tá. Professora, na biblioteca virtual, como a gente nunca mexeu assim, eu pelo menos nunca acessei. Eu tentei hoje aqui, eu não consegui nem por assunto, nem pelo autor. Teria algum jeito mais fácil da gente achar? Porque não aparece, só fala que, desculpas, nenhum resultado encontrado. Mas você fez o login? Sim, Colocou o seu login e senha e acessou. sim. Uhum. Você foi pelo aquele link que eu te mandei? Que eu mandei no Foi. portal? Uhum. Mas você digitou o título do livro certinho? Digitei, aí daí fala que não tem. Aí fui colocando várias opções do autor, do assunto e não aparece nada. Deixa eu tentar mandar esse aqui. Peraí. Professora, Oi. que atividade foi que a senhora deu, que a senhora lançou no portal como revisão de CNP? Foi aquela uma que a Fabienne deu? Oi. Então, porque lá no meu portal essa não tá lançada. Tá, depois eu confiro aqui. Você confere pra mim, fazendo um favor? Quem que é? Que tá falando? Laiane. Laiane? Laiane. É. E eu entreguei pra ela as coisas. Eu vou conferir se tá aqui, Tá bom. tá? Tá. Deixa eu só mandar aqui. Eu vou tentar montar o. Aqui. Eu mandei o link aqui no chat da conversa, da reunião. Abriu aí alguma coisa, alguma mensagem vocês receberam? Receberam? No meu Não? ainda não. Tá. Mas o caminho é esse. Entra na biblioteca virtual. Aqui. Ó, estão vendo o site? Sim, agora sim. Uhum. Então, vai em biblioteca virtual, faz o login. Aqui é o meu. Uhum. Entrei, certo? Aí eu venho Certo. aqui embaixo, ó, minha biblioteca, acessar o portal. E o meu já apareceu porque eu já estava pesquisando, né? Mas ó, pesquisa aqui. Condutas fisioterapêuticas, condutas práticas em fisioterapia neurológica. E é esse o livro que apareceu ali antes. E ele já vai abrir. Aí vocês veem seção 1, capítulo 1.
Aprendizagem motora, implicações para a reabilitação neurológica. Camila Torriani Pazin. Certo? Certo, agora sim. É para fazer só do sessão 1, né? Oi? É para fazer só esse capítulo 1, né? Sessão 1. Sim, só do capítulo 1. Tá. Tá certo? Certo. Certo. Dúvidas, pessoal? Não, Não? por enquanto. Por enquanto não, né? Mas então tá, pessoal. Por hoje é só, tá? Obrigada por vocês terem participado. Obrigada para quem veio. Vou pedir para vocês darem um puxão de orelha no Matheus, no Roger. O Matheus, mais? professor, ele O mora... Matheus não tem internet, ele mora no sítio. Ele mora no sítio. Eu tô até tentando ajudar ele, baixando as aulas e mandando as coisas para ele. Comecei a mandar ontem, ele tá tentando fazer lá. Então, E aí mas eu vou enviar para ele. Ele tem que acessar o portal, quem sabe vir aqui na casa de vocês, de alguém, né? Vai ter que se reinventar nesse momento, né? Porque ele tá zero de acesso lá no portal, tá? E quem tiver sem acesso ao portal também tem que me avisar, porque senão vai ficando sem nota, tá? Lembra que a nossa avaliação é semanal, né? Então, hoje, eu vou avaliar vocês. A parcial de vocês vai ser quem está participando da web aula e realizar todas as atividades do portal. Web aula, pré-aula, pós-aula, todas as atividades do portal que tem que estar ok, tá? Eu vou olhar isso amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou dar o prazo para vocês avisarem aí quem não veio na aula de hoje, né? Acessar o portal e fazer todas as atividades, tá? Web aula, pré-aula, aula e pós-aula, tá? Para contar com o parcial dessa semana. Não esqueçam, pessoal, do desafio nota máxima, de cursos livres, todas essas atividades vocês precisam fazer, tá? Precisa do engajamento de vocês nesse momento para a gente conseguir fechar as notas de vocês. Essa é uma disciplina híbrida, então não é só a minha avaliação, não é só a nota da oficial, tá? É também as atividades que vocês realizam no portal. Então, vocês precisam estar usando essa ferramenta, tá certo? Quem tiver com problema no portal, acessem o link lá pelo formulário para fazer o atendimento online. Tá certo? Sim. Ok. Ok? Certo. Então, Ok. obrigada por vocês terem vindo, acordado cedo, né? Feliz Páscoa para vocês. Se cuidem, lavem as mãos. Se forem sair, usem máscara. E se Deus quiser, isso tudo vai passar, a gente vai poder se encontrar de novo, pessoalmente. Desejo mesmo. Feliz Páscoa. Beijo, gente. Se cuidem, tá? Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Comprimento de cotovelo. Tchau. Tchau.